Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Estamos no nosso 8º dia de aula de História Eclesiástica 1, é o último bloco. Estamos falando sobre os 7 primeiros concílios da igreja, e agora eu gostaria de gastar um tempo com vocês falando um pouco aqui, para mostrar para vocês o que aconteceu aqui no concílio de Constantinopla, que no caso aqui já seria o segundo, né? Temos o primeiro, que é de Nicéia, o segundo de Constantinopla, o terceiro de Éfeso, o quarto de Calcedônia, e o quinto conselho de Constantinopla, nos dias de Justiniano, né? Então, olha só, Gil, lê aqui para nós. Porém, Justiniano não podia realizar todos os seus sonhos sem conseguir reunificar uma igreja dividida pela questão cristológica. No Egito e na Síria, havia muitas pessoas que se consideravam desleais ao imperador e a todo o governo de Constantinopla, que acusavam de heresia. Dá uma pausa aqui, por gentileza. Sim. Olha, no Egito e na Síria, principalmente no Egito, irmãos, vocês têm que lembrar que esses pais da igreja, eles também sofreram por causa de muitas decisões que os imperadores tomavam. E então, havia um certo desconforto quando o imperador não conseguia manipular esses pastores. Por isso que eles se tornam grandes homens também. É claro, também vai ter aqueles que são os heréticos, mas, assim, vamos tentar enxergar a história como ela de fato foi, né? Sem romantizar muito. Então, continua para nós aqui, Dil, por gentileza. Justiniano achava que o Concílio de Calcedônia tinha se pronunciado corretamente com respeito às naturezas de Cristo, mas, ao mesmo tempo, percebia que os monofisistas mais moderados tinham razão ao apontar os perigos que esta doutrina poderia trazer consigo. A esposa de Justiniano, Teodora, tinha simpatias pelo monofisismo moderado. E Teodora tinha muito poder na corte bizantina. Sua origem era muito humilde. Ela tinha sido até atriz antes de conhecer o Justiniano. E de acordo com os seus inimigos, prostituta. Porém, quando se casou com Justiniano, ela demonstrou ser uma grande imperatriz, que em momentos difíceis, quando o populacho se rebelou contra Constantinopla, salvou o trono para seu marido. Olha só, percebe? Então, olha a questão aqui. Muito interessante isso aí. Ela era pobre, mas, bom, será que ela era só pobre ou ela era prostituta também, já que ela era atriz, né? Bom, agora voltando, irmãos, você vê, os inimigos é assim, meus irmãos, bom, não tem jeito, meus irmãos, infelizmente, povo é povo, política é político, poder é o poder, e a gente tem que saber lidar com todas essas forças em qualquer contexto. Agora, o que eu queria falar, você pode ver que aqui vai falar sobre, voltando um pouquinho aqui, irmãos, olha só que interessante, voltando um pouquinho aqui, aqui os dissidentes, né? Aqueles, aqui, tinham alguns monofisistas moderados, mas tinha também os dissidentes no sentido de, como eles viam, que eram os desleais. Só vou mostrar para vocês, e vocês vão ver no livro-texto, já volto aqui para essa página que é 106, mas olha só no índice aqui do livro, olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui, olha aqui, olha que interessante. Vai mostrar um pouco, já. Por isso que estudar a história da igreja, a gente tem que ir com calma, tem que pegar corte a corte, fazer montagem a montagem. História da igreja é um quebra-cabeça, meus irmãos, é um quebra-cabeça. Né? Por isso que eu tenho procurado ter um pouco mais de paciência, peço paciência de vocês, porque, olha só, as igrejas dissidentes, que eram monofisistas,
que não concordaram com o concílio de Calcedônia. Olha, ó, a igreja da Armênia, Etíope, do Egito e da Síria. E também o nestorianismo da Pérsia. Olha só, aqui vai trazer uma síntese sobre que o movimento de Constantinopla, do concílio, eles tiveram pensamentos contrários. Agora, percebam, não eram pensamentos contrários radicais, mas não concordavam com o concílio de Constantinopla. Tá bom? Só para dar uma luz aqui para vocês, para que vocês enxerguem um pouco essa parte. Agora, vamos voltar lá para a página 108. Eu quero falar com vocês e mostrar aquela obra, como há pouco eu mencionei. Olha só que coisa linda, meus irmãos. E ela está de pé até os nossos dias, tá? É a página 108, né? Isso. 106, pastor, eu acho. 106, isso. Bom, aqui, ó, a região, né, mostrando. Mas deixa eu mostrar aqui, ó, essa é a igreja, tá vendo? No livro atualizado está na 286, tá? Só que já está. Joia. Obrigado, irmão, pastor. Ó, Salomão, olha o que Justiniano diz. Salomão, superei-te. Justiniano disse isso quando viu concluída a Catedral de Santa Sofia, ou seja, né, os minaretes foram acrescentados mais tarde pelos turcos, que seriam essas torres aqui, ó, né? Mas olha essa obra. Agora, deixa eu mostrar para vocês ela hoje em dia, irmãos. Eu até fiz questão de separar para mostrar para vocês. Eu falei, é impressionante, impressionante. Está aqui. Bom, só para lembrar que tudo isso aqui está na Turquia, onde é a atual Istambul, tá, irmãos? Por isso que quem um dia puder conhecer essas regiões, vá, porque vale a pena, né? Eu ainda não tive o prazer e o privilégio de ir. Onde está? Deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar para vocês. Está aqui. Não. Aqui. Seria essa imagem, irmãos. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ampliar aqui. Essa daqui, ó. Essa catedral, que era a sede, né? Muito bonita. Aqui tem outras fotos. O que acontece, irmãos, hoje, talvez você... Ó, deixa eu pegar aqui essa foto aqui. Essa foto. Estão vendo ou não? Não está dando. Não está carregando aqui. Não está carregando, né? Espera aí. Essa foto, ó. Aqui. Essa foto está melhor. Aqui mostrando por dentro. Hoje tem esses símbolos. Vocês notarão que tem alguns dizeres em árabe. Aqui, ó. Porque, de fato, aqui, ó, tá vendo? Em árabe. Depois da conquista dos turcos otomanos, os muçulmanos se apropriaram desse prédio. E, por essa razão, até hoje ela está, né, na Turquia, e é uma obra de arte, né, meus irmãos? E está lá. E depois da Segunda Guerra Mundial, foi entregue virou um patrimônio turístico, entendeu? Mas é uma obra suntuosa que foi feito pelo imperador Justiniano, né? É uma obra memorável que fica como um legado, né, na história do cristianismo. Tá bom, meus irmãos? Interessante, né? Aqui, E a arquitetura, né? Sensacional. Sensacional, né, pastor? Sensacional. Assim, irmãos, nessas horas que a gente fala, temos, sim, muitas coisas que nós não concordamos, mas a gente não pode negar que nessas mudanças, né, que foram várias, muitas coisas aconteceram e a gente tem que saber fazer uma correspondência
onde foi errado, o que foi, né, o que nós não vemos como uma coisa errada, porque, querendo ou não, o cristianismo católico e o cristianismo ortodoxo grego, querendo ou não, acabou fazendo parte da história mundial, principalmente do Ocidente, na transmissão de conhecimento, na transmissão de tecnologia, essa questão das universidades. Eu sei que a gente tem muitas críticas, e tem mesmo, em virtude de todo o paganismo, e a gente não deve pensar de outra forma, mas a gente deve fazer os cortes com, sem muito radicalismo, né? Enxergar o que de fato aconteceu. Não estou querendo aqui que vocês enamorem o romanismo nem o ortodoxismo, mas a gente tem que olhar as coisas de uma forma, eu diria, mais racional, né? Tá bom? Aqui mostrando no livro texto, ó, Justiniano e sua corte, de acordo com o mosaico da época, né? E esses mosaicos, irmãos, eram obras-primas e muitas vezes enfeitados de ouro, preenchidos de ouro, até hoje se perpetuaram, né? Muitos deles, tá bom? Ó, Teodora e a sua corte, né? A esposa. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora eu queria mostrar para vocês, eu separei aqui o material que fica aqui como uma indicação, que é essa obra aqui, ó. Aquela obra que eu tinha mostrado no início da aula, que é o livro, né? É o livro História da Igreja Cristã. Lembram? Olha só, aqui, deixa eu mostrar para vocês. O resumo, ó, a terceira parte do livro, olha que interessante. Gostei muito. Eu só quero mostrar o esboço, porque não vai. A gente vai ler algumas partes, mas tudo que nós tratamos até agora, aqui é um resumo muito legal. Esse resumo é muito bom, porque aqui está mostrando o esboço, né, do capítulo 9 ao 11, e a gente tratou praticamente nessas últimas aulas todos esses temas, claro, com as suas devidas proporções, né? Do capítulo, eu diria, até o capítulo 10. Então, aqui ele vai mostrar o capítulo 9 ao 11, ó, olha só, desde o edito de Constantinopla, 313, até a queda de Roma, 476. A vistoria... Para projetar isso na tela? Ah, não está aparecendo? Para mim, não. Ah, então me desculpe, irmãos. Espera aí. Aqui, agora apareceu, né? Agora carregou. Para mim estava parecendo que estava marcado, mas não sei por que não foi. Então, aqui vai mostrar o capítulo 9 em diante, até o 11, vai fazer essa síntese das aulas que estamos, né? E olha aqui, vai dar um bom resumo, né? Quando você também quiser, né, pegar o resumo dessas obras, olha só, fim da perseguição, igrejas restauradas, o fim dos sacrifícios pagãos, dedicação dos templos pagãos ao culto cristão, doações às igrejas, privilégios concedidos ao clero, proclamando o domingo dia de descanso. Eu quero gastar agora alguns minutos, não vai dar tempo de a gente ler muito, mas por que eu fiz questão de separar esse artigo aqui para vocês? Porque aqui, meus irmãos, tem coisas que também a gente tem que enxergar. Lembra que eu falei na segunda aula sobre a providência divina? Deus agora trabalhando sobre os imperadores? Por quê? Quando a gente vê aqui, ó, sacrifícios pagãos, a gente pensa assim, tudo bem, né? Que tipo de sacrifício é esse? Meus irmãos, depois que o cristianismo passa a ser a principal igreja, a religião do império, até nisso muda muito, porque só para vocês terem uma ideia, a gente vai ler agora, não sei se vai dar tempo de chegar lá, mas, por exemplo, quando havia uma revolta, por exemplo, numa família rica romana, se um empregado cometesse algum mal àquele rico romano, nas leis romanas, todos os empregados daquela casa morriam. Por quê? Porque houve o quê? Um atentado contra um senhor romano.
depois que o cristianismo passa a ser religião oficial, até essa questão muda. Por quê? Porque agora ia ser avaliado aquela pessoa que praticou o atentado contra no caso, o seu líder, ele ia ser julgado devidamente, os outros não iriam sofrer. Ou seja, a gente que não está vivendo, né, nunca passou por um sistema de governo escravocrata, nós não sabemos mensurar como foi difícil também para aqueles cristãos naqueles dias e passarem pelo sofrimento da perseguição, e depois eles tiveram que se readequar à sua nova vida depois de Constantino. Outra coisa, quando um pai tinha um filho e ele notava que esse filho ele era, sei lá, nascia com algum defeito ou ele não gostava daquele filho, eles podiam matar aquela criança. Depois da oficialização do cristianismo como igreja oficial, parou de ter esse tipo de assassinato. Ou seja, percebam que a influência da igreja foi benéfica também. Não foi somente o lado maléfico do paganismo, mas muitas coisas foram mudando. Então, esse livro aqui, ele traz uma boa síntese de todos esses acontecimentos. Alguns bons resultados para o Estado. A crucificação abolida, a repressão ao infanticídio, ou seja, vocês têm que lembrar que antes, qualquer um que não fosse romano, ele podia morrer morte de cruz. Agora não. A morte de cruz já não era mais uma penitência, uma ordem, né? Como eu disse, houve repressão ao infanticídio, a questão do tratamento dos escravos, a proibição dos jogos gladiadores. Até esses dias ainda existia a questão dos gladiadores. Os gladiadores vão parar de serem incentivados, porque o que acontecia, irmãos? Não era um espetáculo hollywoodiano, era sangue puro lá nas arenas. Então, um monge, um cristão, ele vai tentar separar dois gladiadores, morre, depois da morte dele, para-se o quê? Os jogos com gladiadores, né? Então, muitos resultados também foram benéficos, né? Então, eu achei esse livro muito interessante, né? Ao mesmo tempo, olha só, costumes pagãos introduzidos na igreja, a igreja se faz mundana, males resultantes da união da igreja com o Estado. Aí aqui também tem alguns outros detalhes, né? A necessidade de uma nova capital, ou seja, aquele templo que nós vemos agora com esse imperador, no sexto século, não é o mesmo, mas Constantino faz aquela capital e já também cria uma igreja muito importante, né? Aí, aqui, ó, a igreja de Santa Sofia era chamada, tá bom? Ou Santa Sabedoria. No capítulo 10 vai falar sobre a divisão do império, né? Constantino tolerante, seus sucessores intolerantes, a confiscação. Outra coisa interessante, meus irmãos, o que aconteceu nesse período muito importante aqui? Houve as doações dos templos pagãos, no caso, desculpem, os cristãos começaram a ter muitos benefícios, como a gente já mencionou nas outras aulas, né? Além deles serem agora amparados pelo Estado, agora eles também estavam tendo o quê? Muitos templos pagãos que ficaram literalmente vazios se tornaram igrejas, entendeu? Muitos templos pagãos destruídos e a destruição dos escritos anticristãos, a proibição de adoração aos ídolos. Então, esse capítulo 9 é muito interessante. Vamos ler apenas algumas partes, né? Aí vem a controvérsia do concílio ariano, algumas coisas que a gente acabou vendo também, né? O nascimento do monaco. O que é monaco? É monasticismo também, tá, meus irmãos?
é um outro termo. Sua origem, os fundadores, isso a gente já viu. Então, e aí vem o capítulo 11, que a gente vai encerrar semana que vem. Mas eu queria apenas agora, nesses últimos 10 minutos, né, a gente ler um pouco sobre, aqui, ó, a Igreja Imperial do terceiro período. Bom, essa parte a gente já viu. Deixa eu pôr aqui um pouco mais para frente, porque eu achei... Só pegar aqui, como as horas se avançaram. Aqui. Pode ler para nós, pastor Johnny? Leio sim. Os Aqui, templos, aqui, ó. Cessaram... Essa parte é muito legal. Aqui, ó. Vamos ler daqui em diante. Da repentina mudança... Joia. Da repentina mudança de relações entre o Império e a Igreja, surgiram resultados de alcance mundial, alguns úteis e outros danosos, tanto para a Igreja como para o Estado. É fácil de verificar em que sentido a nova atitude do governo beneficiou a causa do cristianismo. Por isso que, irmãos, percebam, eu vou até abrir meu coração aqui para falar uma coisa para vocês. Durante os meus dias de estudo, né, claro, a gente vai ouvindo muitos professores, vamos ouvindo muitos pastores. Nós temos, assim, um ranço muito grande do romanismo, isso é fato. Nós temos o surgimento do neopentecostalismo das nossas igrejas. Nós temos o advento do mercadológico, que é outra coisa também que nós protestantes estamos lidando o tempo todo contra isso. Temos as teologias vesgas, como a teologia da prosperidade, temos esse capitalismo exacerbado dentro da igreja. Então, percebam, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um apanhado da história, porque senão a gente começa a rotular tudo de uma forma muito negativa e a gente não vê também coisas que outrora foi a providência divina. E é por isso que eu estou falando um pouco para vocês, porque quando a gente fala de Constantino, a gente bota Constantino literalmente num balaio de que ele é o culpado de todo o paganismo. E eu posso dizer, meus irmãos, que ele era um imperador. E se ele não foi convertido, e é questionável isso, não tem problema a gente contra-argumentar, mas a gente tem que lembrar que se a igreja ela se enveredou por um lado pagão, é porque eles se venderam, os líderes religiosos se venderam. Assim como houve a tradição dos judeus, que viraram os fariseus e os saduceus, e esses grupos nos dias de Jesus, eles se tornaram um grupo vendido a Roma. Isso não significa que ali dentro dos fariseus não tinham aqueles que realmente queriam fazer a vontade de Deus, como é o caso de Nicodemos, como é o caso de Jairo, haviam. Então a gente tem que saber que se houve essa corrupção, a culpa de quem? Foi de Roma? A culpa foi dos gregos por causa da helenização? Não, a culpa foram dos sacerdotes, dos profetas, que se deixaram levar pelo espírito mundano daqueles dias. Então, a mesma coisa é com essa igreja aqui, agora recém-institucionalizada. Se ela se corrompeu, a culpa é nossa, dos líderes. E aqui fica a tônica daquela matéria que tivemos há pouco, que é a teologia pastoral. O reposicionamento da igreja se faz com os pastores, com os líderes. Meus irmãos, se a gente for ficar esperando de político, que a igreja vai melhorar por causa de político, a gente está praticando os mesmos erros. Então, por isso que é interessante, eu gostei desse resumo, porque aqui a gente consegue fazer alguns cortes, a gente consegue ver certas coisas que a gente não via. Por exemplo, como eu acabei de falar, certos benefícios. Eu, por exemplo, durante toda a minha formação, eu só via malefício, né? Então, ao estudar aqui, a gente acaba vendo alguns benefícios. É claro que tiveram malefícios também, né? Tá bom? Por gentileza, pastor, continua para a gente? A gente tá... Joia. Cessaram, como já dissemos, todas as perseguições para sempre. Durante 200 anos antes, em nenhum momento os cristãos estiveram livres de perigos, acusações e morte. Entretanto, desde a publicação do Edito de Constantino, no ano de 313, até ao término do Império, a espada não
a espada foi não somente embainhada, foi enterrada. Ou seja, meus irmãos, aqui, por isso que fica claro que Eusébio de Cesareia via Constantino como uma bênção de Deus. É simples, irmãos, porque dias antes ele estava fugindo de Cesareia para o Egito, para outro lugar, quase foi morto, e agora ele estava vivo. Para quê? Para escrever a história do lado de quem? Do lado do imperador, para cultuar a Deus, para ensinar para o imperador a palavra de Deus. Percebam, irmãos, como é importante a gente fazer um corte da história nas suas devidas proporções, tá bom? Continua para a gente, pastor, por favor. Com ressalvas, né, assim, com ressalvas mesmo, né, mas o período político que vivemos aí alguns anos atrás a respeito de partidos de esquerda e partido de direita, né, acho que também tem um pouco de relação, né, então, assim, como se entender se não está literalmente inserido nesse período, né, então o período culminou, né, para a gente, inclusive, votar em partido X, candidato Y, e não em candidato XYZ. Exatamente, pastor, pode ver. Por isso que eu falei que o diabo é o mesmo, só muda o contexto. Então a gente vai aprender com eles na história ao quê? A tomar cuidado para aquilo que vai ser uma grande tentação, que pode ser uma possível corrupção, em alguns outros lugares será de fato uma corrupção, e ao mesmo tempo, como a gente faz para se precaver? Que essa é a mensagem. A gente está aqui estudando a história para quê? Para que a gente não repita os erros, para que a gente se una aos defensores cristãos e possa dar uma grande contribuição para as próximas gerações, como os pais da igreja deram, né, para essa igreja, né? Então, é isso aí, pastor. Por gentileza, continue para a gente. Amém. Os templos das igrejas foram restaurados e novamente abertos em toda parte. No período apostólico, celebravam-se reuniões em casas particulares e em salões alugados. Mais tarde, nos períodos em que cessavam as perseguições, construíam-se templos para as igrejas. Na última perseguição, durante o templo de Diocleciano, alguns desses templos foram destruídos e outros confiscados pelas autoridades. Todos os templos que ainda existiam quando Constantino subiu ao poder foram restaurados e aqueles que tinham sido destruídos foram pagos pelas cidades em que estavam. A partir dessa época, os Dá uma cristãos... pausa aqui, pastor. Olha só que interessante essa afirmação. Irmãos, quando a gente pensa assim que eles foram destruídos, dá uma ideia assim, não, vamos destruir, que é tudo pagão. Meus irmãos, muitas vezes houve uma mudança na chave. Vamos imaginar aqui também, irmãos, lembra que eu falei, né, da igreja da Pérsia, a igreja da África, no primeiro bloco, onde o reino de Aksum, lá na Etiópia, recebem missionários. Percebem, irmão, está tendo um avivamento também. Então, aqui não era só uma questão legalista, mas era uma questão... olha que interessante essa frase aqui. Ó. A partir dessa época, os cristãos gozavam de plena liberdade para edificar templos que começavam a ser erguidos por toda parte. Não era aqui, não. Era aqui. Ó. Alguns desses templos que foram destruídos, aqui, ó, durante o tempo de Diocleciano, alguns desses templos que foram destruídos e outros confiscados pelas autoridades. Todos os templos que ainda existiam quando Constantino subiu ao poder foram restaurados e aqueles que tinham sido destruídos foram pagos pelas cidades em que estavam. Meu irmão, imagina essa situação. Você é um cristão ali de várias gerações, vem o imperador Diocleciano, mata os seus pais, destrói aquilo que você tem, e agora vem o imperador e te ressarce. Agora, vamos falar abertamente. Como que aqueles irmãos viam tudo isso? Como milagres. São milagres. É ou não é? Se com muito menos hoje a teologia da prosperidade já faz os irmãos do nosso dia já praticar praticamente um culto à prosperidade, né, irmãos? Entendam? Então, olha que momento singular, né? Tá bom? Então, só para a gente concluir, pastor, então continua a partir daqui, a partir desta época. A partir dessa época, os cristãos gozaram de plena liberdade para edificar templos que começaram a ser erguidos por toda parte. Esses templos tinham a forma e tomavam o nome de basílica romana ou salão da corte. Isto é, um retângulo dividido por filas de colunas, tendo na extremidade uma plataforma
semicircular, com os assentos para os clérigos. O próprio Constantino deu o exemplo mandando construir templo em Jerusalém, Belém, e na nova capital, Constantinopla. Dá mais uma pausa aqui, pastor. Olha só, meus irmãos, o imperador romano tinha destruído o templo de Jerusalém. Agora vem o imperador e constrói basílica em Jerusalém, em Belém. Percebam, irmãos, como foi o momento. Irmãos, se Constantino de fato não se converteu, joia, mas que ele foi um estadista brilhante, ele foi. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai preparar agora a nova Roma para os próximos 1000 anos. Pensa nisso, meus irmãos. Você ser o elo em que vai mudar a história do seu império. Foi isso que ele foi. Como estadista, como político, como imperador, ele foi extraordinário. Porque todos os demais, a partir dele, Roma cai, sim, mas Constantinopla continua de pé por mais 1000 anos. Ou seja, isso é fora do comum, falando aqui como liderança, falando aqui como estrategista, falando aqui como um visionário, tá bom, meus irmãos? Então, deixa a vida dele de lado agora, tá? Não tô querendo mandar ele para o céu, não, tá? Então, continua aqui, pastor, por favor. 2 gerações após, começaram a aparecer as imagens nas igrejas. Os cristãos primitivos tinham horror a tudo que pudesse conduzir à idolatria. Opa, esse autor aqui já fala que foi 2 gerações após, ou seja, né? Então vamos pôr ali final dos anos 400, né? Em 300 e alguma coisa, né? Ou seja, 400 e alguma coisa. Nessa época, A adoração pagã ainda era tolerada, porém haviam cessado os sacrifícios oficiais. O fato significativo de uma mudança tão rápida e tão radical em costumes que estavam intimamente ligados a todas as manifestações cívicas e sociais prova que os costumes pagãos eram então mera formalidade e não expressavam a crença das pessoas inteligentes. Em muitos lugares, os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão. Esses fatos sucediam principalmente nas cidades, enquanto nos pequenos lugares a crença e a adoração pagã perduraram durante gerações. A palavra pagão originalmente significa morador do campo. Mais tarde, porém, passou a significar um idólatra que não pratica a verdadeira adoração. eu desconhecia de fato essa palavra, sabia? Morador do Aprendi com campo, né? esse livro. E Uhum. só para a gente concluir, pastor, agora, então percebam, irmãos, agora que em todo o império está esse último parágrafo. Joia. Em todo o império, os templos dos deuses do paganismo eram mantidos pelo tesouro público, mas com a mudança que se operara, esses donativos passaram a ser concedidos às igrejas e ao clero cristão. Dá uma pausa, meus irmãos. Pense nisso, meus irmãos. Até recursos agora estava sobrando. Entendeu? Imagina, por isso que Eusébio vai fazer citações assim. E outros vão ver o imperador como uma pessoa diferenciada. É claro que com as suas devidas proporções, tá? Continua, pastor, por favor. Sim. Em pequena escala, a princípio, mas logo depois, de maneira generalizada e de forma liberal, os dinheiros públicos foram enriquecendo as igrejas e os bispos, os ministros, todos os funcionários do culto cristão eram pagos pelo Estado. Era uma dádiva bem recebida pela igreja, porém de benefício duvidoso. E aí, ó, ao clero foram concedidos muitos privilégios, nem sempre dado pela lei do império, mas por costumes que aos poucos depois se transformavam em lei. Aí aqui o coração corrompido vai se degradando. Lembra, meus irmãos, o imperador, os gestores, os políticos vão ser sempre iguais, mas aqui a corrupção começa a nascer. Então, tá bom, meus irmãos? Olha, esses capítulos vai ser a pauta da próxima aula, tá bom? Então, quem puder, leia, porque eu gostei muito desse material e fica aqui essa recomendação. Eu achei brilhante a síntese que ele faz do material que a gente está estudando. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum acréscimo? Não, ok, pastor.
E a próxima e a última aula a gente vai falar dos bárbaros e a queda de Roma, e se der tempo vamos fazer uma pincelada em Agostinho, porque Agostinho ele passa por várias experiências vendo uma invasão em Roma, se não me engano, salvo engano, em 410, ele vê algo muito trágico acontecer em Roma e depois ele vê a queda do Império. Então Agostinho vai ser uma pessoa decisiva na patrística, para até ser essa ponte do que podemos, do que não podemos, como lidar, como não lidar, como se mantermos fiéis numa cidade que é a cidade dos homens, enquanto a gente pertence à grande cidade que é a cidade de Deus, né? Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe meus irmãos, um final de semana muito abençoado, e a gente se vê querendo Deus na terça. Tá bom? Amém. Tá combinado, então. Amém. Beleza. Graça e paz. Deus abençoe. Graças a Deus, pessoal. Bom descanso, bom final de Graça e semana. paz. Bom Então, final boa de noite. semana, meus irmãos. Firme nas leituras e nos materiais, hein? Até Amém. terça, querendo Deus. Até mais. Deus abençoe.